Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, hoje foi um motivo de grande alegria, nossa bênção, né? Depois de muito, tem 73 dias na UTI, ou melhor, internado, e 10 dias na UTI. Meu tio, então, hoje teve alta para passar 10 dias em casa, para depois voltar e completar o tratamento. Mas foi algo assim, como a gente percorreu esse caminho por todos esses dias, então passamos por esses caminhos chorando, já passamos por esse caminho rindo, alegres. E hoje vinha na minha mente aquele versículo: estamos como os que sonham, porque era algo impossível, né? Era algo impossível. Até os médicos, as enfermeiras que viram ele, falaram, as enfermeiras da UTI se deslocaram para o quarto no outro andar para visitá-lo e ver mesmo, comprovar. Glória a Deus. Jonas, acho que eu vou precisar da água. E aí, ele está em casa, lá na minha mãe, né? Chegou em casa, o que ele quis? Polenta, queria comer polenta. Eu queria comer frango, só que teve que, né, deixar bem moidinho, né? Aí comeu, e aí todo mundo em cima falando para ele assim: olha, lá você tem que seguir as mesmas instruções da nutricionista, né? A mesma porção. Comeu 2 pratos, já desobedeceu. Aí, enfim, mas assim, eu falei, melhor assim, né? Aí inventou que queria, estava com vontade de comer banana. Irmãos, ele voltou falando, nossa, porque foram 73 dias num lugar fechado, né? Num lugar fechado. E aí todo mundo estranhando agora no final a atitude dele, né? Um pouco desesperado e tal. Eu falei, gente, até uma pessoa que está sã, se ela ficar trancada, isso é até um jeito de tortura para uma pessoa, ficar trancado em 4 paredes, sem ver pessoas, sem ter contato, só remédio, médico, enfermeiro, não há quem fique bom, né? Então ele veio contemplando o céu, veio contemplando as cores das árvores, das flores. Aí eu falei, hoje está um dia chuvoso. Ele falou, mas até o dia chuvoso está lindo hoje, é um dia maravilhoso, e isso é para a glória de Deus. Aí ele fez a tráqueo, então ele está com um esparadrapozinho aqui, né, um curativo que vai se estender. Mas ele já entrou no carro falando assim, se eu não tivesse com esse curativo, eu já queria ser batizado. Eu falei, não, mas calma, Deus ouviu você, calma, vai chegar o seu tempo. Então, estamos muito gratos mesmo a Deus. Ele falou que a médica ficou com muito medo de liberar ele, porque ele ficou tão traumatizado de ficar 73 dias, que ele falou assim, ele deixou escapar numa das consultas, que passa toda hora, falou, eu não volto mais para o tratamento. E aí a médica não queria deixar ele vir. Aí a gente explicou, olha, isso aí é porque ele está muito nervoso e não sei o que, ele vai voltar e tal. Mas assim, irmãos, como os que sonham, né? Foi um grande milagre. Ali realmente ele estava morto, nós vimos ele morto, nós vimos, e agora vendo ele andar, ele comer, ele falar, olha, milagre mesmo. Até comentei com as minhas primas, como será que foi ali na aldeia quando Lázaro saiu? Porque se nós, vendo ali, né, um paciente ali, que hoje os recursos são o quê? Tubo, né? Entubar, um monte de coisa ali, mas a pessoa, é aquilo que segura a pessoa ali naquele momento, mas Lázaro não tinha recursos, né? Lázaro, aliás, o recurso de Lázaro era Jesus, e Jesus falou, agora eu vou esperar. E depois Jesus vai, e aí em 4 dias, todo mundo não mexe aí não, já faz 4 dias, e eu comecei a pensar, como que foi, quando aquela pedra foi arrastada, e o Senhor fala, Lázaro, vem para fora. E o que será que aquele povo viu? Um homem ainda com as pernas, porque
humanamente falando, quando você fica muito tempo ali deitado, você perde, né, a força das pernas, é natural. Imagina aquele homem saindo cheio de faixas, né, com cheiro de vida, não com cheiro de morte. E aquele povo ali na aldeia sem entender, gente, né, como será que foi isso? Como será que foi, né? E por um momento eu pus a minha mente para aquele lugar. E falei, como Deus é maravilhoso. E hoje, irmãos, olha só, nós iniciamos o mês de abril falando sobre as promessas do Senhor, né? Nós falamos sobre as promessas, as inúmeras promessas. Nós meditamos sobre todas elas, ficamos 3 meses nos aprofundando. Parece que passou assim. Nós ficamos 3 meses lendo, entendendo, meditando. E o mês de abril foi um mês difícil, né? Mês complicado, porque foi o mês do meu aniversário. E foi na mesma semana do meu aniversário quando meu tio recebeu a notícia. Então assim, eu não tive comemoração nenhuma. E foi um mês assim que eu, minha família, nós nos afligimos muito devido à situação dele de saúde, que adoeceu de maneira repentina. E muitas foram as terças que eu subi aqui para ministrar sem nenhuma esperança. Sem nenhuma esperança. E hoje eu subo aqui com meu coração alegre. E sabendo que Deus é fiel em cada detalhe. E eu não poderia terminar, nós não poderíamos terminar o estudo de forma melhor como o tema de hoje, que é a infalibilidade, a imutabilidade de Deus. É hoje que a gente vai entender isso e vai fechar com chave de ouro. O homem mais poderoso desta terra, em bens materiais, pode prometer muitas coisas, né? Por mais que ele tenha uma boa fama, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele tenha recursos, esse homem, ele pode falhar. Nós já vamos ler a palavra. Estou dando uma introdução aqui para a gente entrar entrando. E isso é impossível de acontecer com as promessas que saem da boca de Deus. Impossível. Não há falhas no caráter de Deus. Ele é perfeito e todas as suas promessas são também perfeitas. Isso nos enche do quê? De alegria. E eu queria, já que nós estamos aqui no momento de reflexão nas promessas de Deus, queria perguntar, não é obrigado a responder, mas queria perguntar para a igreja que participou ou veio numa das terças-feiras, participou das lições anteriores, se existiu alguma promessa que marcou a sua vida, alguma lição que ficou gravada na sua vida nessas 13 terças-feiras, uma promessa que você não esqueceu, você ouviu, você gravou. Quem gostaria de compartilhar? Ou não, ninguém quer compartilhar? Ou ninguém gravou nada? Nós falamos sobre promessas para pais e filhos, nós falamos sobre promessas da salvação, nós falamos sobre promessa de provisão, nós falamos inúmeras promessas de proteção. Como? Todas lindas? Eu gostei da de provisão. Provisão. Pais e filhos. Quem mais? A cura, promessa de cura. E os testemunhos foi dado de pessoas, né? Sim. Ficou marcado. E aí? Quantas são as promessas de Deus nas nossas vidas? E o que a gente sai hoje pronto para dizer? Primeiro, que as promessas de Deus nunca falharam, não falham e nunca falharão. 2, Deus tem sempre um propósito para cada situação da nossa vida. Isso é fato. Fato. Então, o que quer dizer infalibilidade? Infalibilidade quer dizer tudo o que não tem falha, tudo que não erra, tudo que não se equivoca. E somente o nosso Deus possui essa qualidade. Você não vai encontrar um apóstolo do passado,
por mais piedoso que ele tenha sido. Você não vai encontrar essa qualidade na vida dele, você não vai encontrar essa qualidade na vida dos profetas, mesmo que eles tenham sido piedosos também. Você não vai encontrar essa qualidade de infalibilidade na vida de Maria, mãe de Jesus, por mais piedosa que ela tenha sido. Você não vai encontrar essa qualidade na vida de nenhum dos discípulos, nem dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios no templo do Senhor, porque essa qualidade está reservada somente para Deus. Infalível. E aí, a gente pergunta para a Bíblia: alguma vez Deus errou? E aí nós vamos ver que não tem registro nenhum na história que Deus tenha se equivocado, que Deus tenha equivocado nos seus planos, nos seus projetos, nas suas promessas, que ele tenha sido ansioso e feito uma promessa e depois ele errou, não era. Não tem. Então eu convido você para começar abrindo em Salmo 102, versículo 25 ao 27. Salmos 102, versículo 25 ao 27. Podemos ler todos juntos? Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. 26. Eles perecerão. Quem perecerão? Os céus e a terra. Mas tu permanecerás. Quem permanecerá? Deus. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. 27. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O que o salmista está falando aqui? O ser humano, ele atravessa esse mundo vivendo uma experiência única. Alguns chegam a 90 anos, alguns chegam a 105, alguns chegam assim como Abraão, muitos anos, muitos, e que pode dizer: passei um longo tempo na terra. Mas Deus é mais antigo do que o antigo. E essa parte que nós lemos aqui, o salmista destaca que Deus já existia antes de o mundo ser criado. Já tinha Deus. E apesar de os céus e a terra terem um fim, ou seja, perecer, eles vão envelhecer. O salmista está falando: os céus e a terra envelhecerão, assim como a roupa envelhece, assim como o sapato envelhece. Mas Deus não mudará. O salmista está falando isso. Os anos e as circunstâncias não mudam Deus e nunca mudarão. Os propósitos de Deus permanecem firmes. Ele não se cansa, ele não desiste de nenhum de nós, mesmo tendo de lidar com o nosso estilo teimoso, rebelde. Deus tem sempre paciência. Deus, ele não se cansa de tentar. Ele sempre dá chances. E o mesmo Deus nos surpreende dizer isso, que o mesmo Deus que lidou, o mesmo Deus que andou ali no jardim e lidou com Adão e Eva, o mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac e Jacó, continua imutável. Então a mesma paciência que ele tinha lá, ele é o mesmo. Dá para entender isso? Ele é o mesmo. E aconteceram muitas coisas. Ventos passaram, reis passaram, situações aconteceram, mas Deus continua o mesmo. E com as suas promessas em pé. E aí eu convido você a abrir numa promessa da infalibilidade de Deus, lá em 2 Pedro, uma das promessas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 13. Eu vou lendo para a gente não perder tempo. Diz assim: mas vocês não devem esquecer, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Então olha só,
o Senhor não tarda. Muitos julgam que Ele tarda, mas Ele não tarda. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam em santa conduta e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então vamos lá, entendendo tudo o que nós lemos agora, versículo 8 e 9. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Aqui Pedro está falando, o tempo de Deus não se compara em nada com o nosso tempo. É como se Deus olhasse para nós fora do nosso tempo. Então para nós tem o dia do nascimento, o dia do casamento, o dia que leu pela primeira vez, enfim, nós somos marcados por datas. O dia que se aposentou, o dia que teve alta. Mas Deus olha para a gente de fora, Ele conhece a gente, ele não tem tempo, não tem linha do tempo. Ele já sabe o que vai ser lá na frente. Nós ainda não, a gente fala assim, daqui 10 anos eu vou me aposentar, daqui 20 anos não sei o que vai acontecer. Deus já sabe. Ele é dono do tempo. E Pedro está falando aqui que além de ser dono do tempo, não o tempo como nós enxergamos, mas o tempo dele, Ele é paciente. Embora muitos olhem e falem assim, essa história de que Jesus vai voltar, isso é história muito antiga, desde quando a minha avó era pequena, ela ouvia isso. Isso não vai acontecer. Quantas pessoas já morreram? Enfim, Paulo e Pedro acreditavam que Jesus viria no tempo deles. E olha quanto tempo passou, e alguém pode dizer e julgar, como Pedro está falando, está demorando. Mas aí Pedro explica, Ele é paciente, porque Ele não quer que ninguém se perca. Portanto, não há lentidão nas suas obras. Ele não está sendo lento, Ele está sendo paciente. Um dia, Ele virá e transformará todas as coisas. E não vai ser uma transformação que você transforma e essa coisa envelhece de novo. Não, é uma coisa que Ele transforma para nunca mais envelhecer. É eterno, nunca mais. Essa é uma das promessas mais desejadas. E quando é que essa promessa se cumprirá? Quando Deus decidir colocar um ponto final nesse período da história. Esse período da história, que se chama hoje, está acontecendo. O dia que Ele falar, não quero mais essa história, não quero mais esse presente, hoje, presente, tempo presente, vamos pôr um ponto final e Jesus voltará. Mas isso significa que enquanto esse período da história não se findar, ainda há chance para todo aquele que ainda não chegou aos pés do Senhor. Entende que é um período que só Deus sabe? Só Ele sabe o tempo. E nós aqui precisamos correr no nosso tempo, dentro do nosso tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E aí Pedro fala no versículo 10, a volta de Cristo se dará de maneira repentina. Ele repete o que já foi dito nos evangelhos. A volta de Cristo se dará de forma repentina. O que é forma repentina? É de repente. Exatamente, ele compara com um ataque de um ladrão à noite. O ladrão, ele não vai te ligar, mandar uma mensagem que ele vai invadir a sua casa. Pontualmente ele vai chegar a tal hora e vai levar tais e tais coisas. Então o Senhor fala, como ladrão, Ele virá de uma forma repentina, vai ser um susto. Aí Ele fala assim, os céus e a terra passarão de um jeito que, quando a gente fala assim, os céus e a terra passarão, o que quer dizer? Os céus e a terra não é que
eles vão acabar. Acabou. Quando Deus ordenar, o céu vai acabar. Tudo que a gente tem não vai existir, o céu vai acabar. Os elementos que Pedro está falando, que vão arder em fogo, sabe o que são os elementos? Os planetas, as estrelas, tudo vai arder em fogo e se desfazer quando ele voltar. Pedro usa essa expressão, os elementos abrasados se desfarão, ou seja, pegando fogo, eles vão se desfazer. Estrelas, planetas, tudo que a gente estudou, corpos celestes, vão se desfazer. E não haverá lugar para se esconder, porque a terra também não vai existir mais. Os atos, as obras dos homens, bom ou ruim, vão se desfazer também, vão desaparecer, tudo pelo fogo. E aí no versículo 11 e 13, Pedro orienta o povo a manter uma vida de caminho, de piedade, de santidade, porque quando ele fala assim, nós vamos apressar a vinda do Senhor, não é que a gente manda na vinda do Senhor, não, ele está falando assim, uma forma de nós apressarmos esse dia, é nós sermos instrumentos de trabalho no reino de Deus. Como? Compartilhando o Evangelho do Senhor, orando, espalhando a esperança, que existem novos céus e nova terra. E aí, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, Paulo vai falar, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo, que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros, ou seja, intocáveis, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. O que Paulo está falando aqui? Deus nos reconciliou, por isso nós temos essa paz. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Porque Deus nos reconciliou, nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Ele. E Ele tem o poder de conservar firmes a nossa vida de uma forma plena. O que quer dizer isso? Ele não vai conservar só o nosso corpo, Ele não vai conservar só a nossa mente. Aqui está falando corpo, alma e espírito. E sabendo disso, ele deixou uma promessa infalível também, que não há possibilidade de falha, dúvida, incorruptibilidade. O que é isso? Algum vestígio de corrupção, algum vestígio de mentira, sem mancha. Lá em 1 Coríntios 15:54. Tudo é uma continuação. Pedro está falando da vinda do Senhor, uma promessa infalível. Paulo fala do Deus de paz, e agora Paulo fala assim, e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então ele está falando que o dia em que essa frase será cumprida é quando esse corpo, que hoje envelhece, que hoje sente dor, que fica doente, esse corpo vai se revestir, esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Para isso acontecer, a carne e o sangue vão herdar o céu? A carne e o sangue vão herdar o céu? Não. Então Paulo está dizendo exatamente isso para o povo. A carne e o sangue não vão herdar o céu. Só vai herdar o céu o corpo incorruptível. Como assim? Então como que a gente vai? Como que a gente vai desse jeito? Por isso, Paulo fala, vocês terão que ser ressuscitados. Como Cristo ressuscitou. Por quê? Porque o corpo terreno, ele é sujeito à corrupção. Mas o corpo ressuscitado, ele é incorruptível. O corpo terreno vive em desonra, só fazendo coisas erradas. Mas o corpo ressurreto, o corpo ressuscitado, ele vai ressuscitar em glória, não em desonra. O corpo terreno vive fraco, vive doente. Mas o corpo ressuscitado vai ressuscitar em poder, força. O corpo terreno, ele é natural, dói. Mas o corpo ressuscitado é espiritual, sobrenatural. O corpo terreno, o primeiro Adão foi formado. E Deus assoprou
soprou nele o fôlego de vida. Mas, com o corpo ressurreto, o último Adão, que foi Cristo, ele é a vida. Ele é a vida. O corpo terreno, ele traz a imagem do homem da terra, pecador, frágil, mas o corpo ressuscitado trará a imagem do homem celestial, a imagem de Cristo. O corpo terreno é mortal. Hoje, nós falamos assim, cuidado, que tal coisa pode levar à morte, que você pode, mas qualquer coisa pode matar, porque nós somos frágeis, mas o corpo ressurreto é imortal. E por que eu devo confiar nessa promessa? Que o Senhor nosso Deus, uma vez olhou para Jeremias e falou assim para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias disse: eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor disse para Jeremias: viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que quer dizer amendoeira com promessa? Eu velo pela minha promessa. Não entendi. O que quer dizer? A amendoeira era o prenúncio da primavera. Então, quando ela vinha, era o início da primavera. Então, o que Deus queria falar para Jeremias? Assim como a amendoeira que floresce na primeira oportunidade para mostrar que a primavera está chegando, eu também cuido, velo para cumprir minha palavra. Eu estou pronto para cumprir minha palavra. Na primeira oportunidade, eu cumpro a minha palavra. É isso que Deus quis dizer aqui. Porque a gente fica confuso, né? Amendoeira, promessa, ramo. Não entendi. Pois foi isso que o Senhor Deus sempre gostou de usar comparações, né? Isso deixava os fariseus, saduceus, quando o Senhor Jesus pregava com parábolas, totalmente confuso. E aí Deus continua usando Paulo para falar para a gente dessa promessa infalível, lá em 1 Coríntios 13, 12, que diz assim: agora veremos como espelho, de forma obscura. Agora o pessoal ali está rápido, hein? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que quer dizer? Hoje, se você olhar no espelho, o nosso espelho, mesmo que ninguém me ouça, mesmo os espelhos comprados nos chineses, o que você vê ali? Não é perfeição? Não estou falando de você olhando no espelho, né? Daí é cada um, né, Afonso? Cada um, né? Se você é aquele que fica olhando e falando: nossa, como eu sou perfeito, olha meu narizinho, olha meu olhinho, né? O Senhor usou Paulo aqui porque naquele tempo de Paulo, o espelho, ele era feito de metal, de bronze. Portanto, só dava para ver um vulto. Então as pessoas olhavam só para ver o grosso, né? Se estava mais ou menos. Não dava para ver hoje, para tirar uma sobrancelha, um pelinho, né? Você tem que chegar bem. Tem os irmãos ainda que colocam a lupa em cima do espelho para poder enxergar, né? Essa definição Paulo não tinha. Então Paulo usou esse exemplo, que era o espelho que ele tinha. Pobre Paulo, de metal, de bronze. E aí ele fala assim: hoje a gente vê de forma obscura, como a gente olha no espelho, mas em breve veremos face a face. Aí ele fala assim: nós o veremos com conhecimento de quem realmente ele é. Hoje nós imaginamos como ele é, nós imaginamos como ele pensa, nós imaginamos o que ele gosta, nós meditamos, mas um dia nós o veremos face a face. Nada vai nos separar desse encontro, nada vai nos separar. Todos nós temos uma hora marcada para esse encontro, todos nós. E por isso que é bom entender que ele é infalível. Essa promessa é infalível, essa promessa vai acontecer, e Deus não mente. Mas aí a gente encontra uma palavra na Bíblia que a gente até usa, né?
em Números 23, 19, a gente fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é arrepender? É voltar atrás, né? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Porventura diria ele e não o faria? Porventura falaria e não confirmaria? Mas aí, quando a gente lê lá em Gênesis 6,6, a gente vê assim, ó: depois que tudo aconteceu, o Senhor queria destruir a terra com dilúvio. Aí fala assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Peraí, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Aí a gente vê lá em Joel 2,13: rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Aí a gente vê lá em Jonas 3,10: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus se arrepende? Deus não se arrepende? O que vocês têm a me dizer? Um por vez, para não ficar muito complicado. Ele se arrepende? Quem acha que ele se arrepende? Olha o Jonas olhando do lado, não quer falar. Quem acha? Quem acha que ele não se arrepende? Ele muda decreto. Vamos lá. Quando a Bíblia diz, isso se chama paradoxo. Tá? Paradoxo. O que quer dizer paradoxo? Alguém sabe? Falem comigo. Paradoxo. Paradoxo é uma contradição. Por exemplo, quando eu digo assim para vocês: olha, o silêncio é o melhor discurso. Silêncio, discurso. Eles se contradizem, é um paradoxo. Certo? Quando você fala assim: ah, para mim o nada é tudo, é um paradoxo. Menos é mais. Outra coisa: estou cheio de me sentir vazio. Cheio. Eu entendi, você entendeu? Eu estou cheio de me sentir vazio. Chega. É um paradoxo. Eu estou cheio, mas estou vazio. E aqui é um paradoxo também. Por isso que não pode faltar na aula de língua portuguesa. Porque ajuda com que nós compreendamos a Bíblia. Qual que é a explicação aqui? Deus não se arrepende. Tá bom? Deus não se arrepende. Quando a Bíblia diz Deus se arrependeu, não quer dizer jamais, jamais que ele tenha se enganado, que ele tenha errado, que ele tenha se equivocado. Essa expressão é chamada de antropopatismo e não precisa entender isso, mas quer dizer que o autor usou uma característica do homem para explicar algo que acontece com Deus naquele momento. Então, nesse momento que fala Deus se arrependeu, não é que ele voltou atrás, mas sim que ele sentiu tristeza, que ele sentiu desgosto. Não que ele tenha se enganado. O que se refere à raça humana, Deus descreve como arrependimento. É como se ele falasse assim: fiz para dar glória para mim. Que desgosto. Então seria só um sentimento de tristeza? De tristeza, um pesar. Porque quando nós voltamos lá em Gênesis 6, coloca para mim, por gentileza. Gênesis 6, acho que era isso, né, que nós lemos? Acho que é. Ó, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E olha a última frase: pesou-lhe em seu coração. Que isso? Tristeza. Não é arrependimento, é tristeza, desgosto. É só um retrato. Como? É só um retrato. É um retrato. E ele está só falando assim: como que eu estou me sentindo triste. Não estou arrependido de ter feito, mas do que se tornou, do que a humanidade fez com o que eu fiz, né? Nós temos mais exemplos assim que foram atribuídos ao Senhor. Vamos ver? Por exemplo, Jeremias 7,13 diz assim, ó:
E agora, visto que fizeste todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, mas não ouvistes, e chamei-vos, mas não respondestes. Quem madruga é porque um dia dorme. Sim ou não? Quando você quer falar, enfatizar assim, ó, eu madruguei. Mas você estava então o quê? Dormindo. E aqui o Senhor está falando que ele madrugou e falou para o povo, mesmo assim o povo não ouviu. Alguém pode dizer assim, então Deus dorme, mas a Bíblia vai falar que Deus não dorme nem cochila. E aqui ele só está mostrando assim, eu fui tão rápido, ele só usou a expressão, eu madruguei aqui falando e fui cansativo, fui apressado. E mesmo assim Israel não me ouviu. Eu me antecipei e mesmo assim Israel não me ouviu. Então a gente precisa ler com cautela, porque alguém pode falar, Deus estava dormindo e ele madrugou, e aí ele falou, ele levantou de madrugada das nuvens, o seu travesseiro de nuvens, e veio e falou com a gente. Mas aí a gente vê, Deus não dorme e nem tosqueneja, ou seja, não cochila. Então, esses são os paradoxos que a Bíblia dá. Então a gente sempre tem que comparar. Não pode pegar uma verdade e já falar, é isso sim. Não, a Bíblia é explicada com a Bíblia. Certo? Vamos lá. Então vamos continuar. Então o que é paradoxo mesmo? Contradição. Muito bem. Vamos lá. E por que nós podemos ter segurança nas promessas do Senhor? Porque Ele é fiel. A nossa motivação é estar agarrada nas promessas de Deus. Nós somos um povo que, por mais que nós escutemos o contrário aqui na terra, alguém olhar e falar não vai dar certo, nós sempre olhamos para essa pessoa e dizemos assim, a última palavra é a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas vão olhar e falar, mas querido, o vento está para lá, mas a boca de Deus disse que vai virar para cá. Mas querido, não tem possibilidade. Mas a boca de Deus, nós somos assim, nós temos esse povo. Não, mas a boca de Deus está apontando para lá. Mas querido, todos os estudos estão dizendo que é para cá. E aí nós somos o povo que vai contra o natural. Nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Todos os dias. É justamente nas adversidades que as promessas de Deus saltam da Bíblia e brilham para nós. Elas vão direto para o nosso coração. E através das promessas de Deus nós temos a chance de encontrar abrigo seguro, tranquilidade para a nossa alma e calmaria para os momentos de tempestade. Porque no momento de tempestade, por mais que uma pessoa diga para você, vai passar, ela é humana. Ela está falando isso para me agradar? Ela está falando isso para me acalmar? Agora quando Deus fala, vai passar, você sabe, vai passar. Aleluia, Jesus. Se Ele fala para você, é um processo, é só um processo, você sabe que ele tem fim. Ele teve um começo e ele vai ter um fim. Porque quem falou? Foi Deus. E Ele é Deus dos exércitos. O salmista disse assim, ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? O que o salmista está falando? O Senhor é tão fiel que o Senhor é rodeado de fidelidade. E esse é o nosso Deus. Ele nos deu essa confiança nessa imutabilidade, ou seja, que não tem mudança, que não tem falha, nessas inúmeras promessas que nós aprendemos nessas 13 terças-feiras. E que pelo menos um pouquinho delas deve ter ficado no coração de vocês. Nós esperamos, não por nosso mérito, mas pelo mérito do Senhor. Porque no dia da adversidade, são essas promessas que vão levantar vocês. Não vai ser um telefonema, não vai ser a atenção de um irmão, que é muito importante, mas o que vai levantar vocês de fato é a promessa do Senhor. É o que sai da boca de Deus, porque é vivo. E Ele nos deu um presente, né, que é a vida. E nada pode enfraquecer essa verdade, que a vida é um presente, porque nós fomos criados não para rebelião, não para desobediência, sim para a vida eterna. Nós somos criados, e esse é o plano de Deus, para a vida eterna. 1 João vai dizer assim, portanto, o que vocês ouviram desde o princípio, permaneça em vocês.
vocês permaneceram o que ouviram desde o princípio, também permanecerão no Filho. E essa é a promessa que ele mesmo fez. Que promessa é essa? A vida eterna. Aí, Paulo vai dizer em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. Então, a vida eterna é infalível. Ele nos deu. Papéis se rasgam, contratos terminam, casamentos, infelizmente, acabam. As roupas envelhecem, as pessoas morrem, mas o dono da promessa está lá, Glória a Deus. firme como uma rocha, resistente aos anos, resistente ao tempo, resistente à falta de fé, resistente aos dias de incredulidade, resistente. E aí Paulo não, o autor de Hebreus vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, quando ele fala guarde firme, ele está falando agarre com força a promessa, todas essas que vocês ouviram, porque o dono dessas promessas é fiel. Basta olharmos para ele, nós já sabemos o caminho do lar. Não precisamos ser evangelizados, basta olhar para Jesus, nós já sabemos o caminho do lar. Ele é o caminho do lar. E ele fez uma aliança com seus herdeiros, do qual nunca será quebrada. Está lá em Hebreus 6,17. Diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar com mais evidência aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, confirmou-o com o juramento. Veja só, ele não só fez a promessa, ele jurou. Se você disser para mim, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pela... eu nem vou. Mas quando Deus fala, jurei por mim, ele mesmo jurou por ele, essa promessa vai se cumprir. Não é uma coisa forte para nós? Isso é encorajador, enche o nosso coração. E não há nada no universo que mude isso. Não há nada no universo que faça Deus fazer Deus menos ou mais fiel. Não há nada que eu possa fazer também para deixá-lo mais ou menos amoroso, mais ou menos paciente, mais ou menos sábio, mais ou menos amigo, mais ou menos pai, mais ou menos santo, mais ou menos poderoso. Tudo isso porque ele é infinito, não tem começo, não tem fim e não muda. Ele é imensurável, não tem medida, não tem como eu falar o tamanho de Deus para vocês. A única coisa que a Bíblia diz é que ele é grande. Quando nós aconselhamos alguém, então, por exemplo, nós não poderíamos olhar para Deus, quando nós pensamos na infalibilidade de Deus, na imutabilidade de Deus, não tem como nós falarmos para Deus assim: Deus, como eu falei aqui, seja-me santo. Porque quando nós aconselhamos alguém, normalmente nós falamos assim para essa pessoa, depois do conselho e tal, você fala assim: espero que você mude para melhor, tá bom? Espero que você mude para melhor. E a pessoa fala: tá bom, valeu. Não tem como dizer isso para Deus. Deus, espero que você fique mais santo. Deus, espero que o Senhor seja mais pai ainda, porque ele é perfeito, ele não tem como melhorar, ele é a perfeição, ele é a excelência. Nada pode mudar nele, nem para melhor nem para pior. Ele não muda, entende? Ele é estável. Nada pode diminuir a glória de Deus, aumentar a glória de Deus, que eu digo assim, nós não podemos. Mas, como já foi dito aqui nesse final de semana, que toda aparência falsa é desfeita, né? Diante desse Deus infalível, toda aparência falsa cai. Toda obra na palha pega fogo, o fogo de Deus. Então, tudo que eu faço, por isso que Paulo fala assim: as obras de vocês é palha, são palha ou ouro? Ou prata? O que são as obras de vocês? Né? São obras falhas, assim, mecânicas. Porque diante de Deus, o fogo consumidor, a aparência mascarada cai.
O casamento mascarado cai. O comportamento mascarado cai. Tudo diante de Deus, como foi dito aqui no domingo, Ele nos vê nus. Nus. Hoje eu estava meditando o meu tio, por exemplo. Tantas roupas, tantos pertences. No dia da alta do hospital, chinelo. Eu falei, nossa, nós não somos nada mesmo, né? Chinelo, um par de chinelo, um shorts. Eu tive que levar uma blusa, porque ele estava lá sem a roupa do corpo, porque já tinha 73 dias, já tinha vindo e vindo. Uma sacolinha assim, pequenininha, com os itens de higiene. E eu pensei, realmente, qualquer um tendo tudo, de repente, não tem nada. Porque tudo é, sabe, diante do Senhor, Ele nos vê nus, tal como nós somos, né? Ele vê os nossos porões da alma, né? Onde nós guardamos aqueles pecados que nós não queremos conversar sobre esses pecados, né? São os famosos pecados de estimação, né? Nós somos muito treinados para pregar sobre pecados que são... vamos falar assim só para a gente entender, grandiosos, né? Nós somos treinados para pecar contra o adultério, nós somos treinados para pecar contra o roubo, nós aprendemos assim, mas nós raramente pregamos sobre os pecados que estão debaixo do tapete. E quais são esses pecados? O nosso orgulho, a nossa inveja. Eu falo nossa porque todos aqui têm. Não, Carol, não tenho. Vai para casa, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí você faz uma listinha, porque talvez não dê os papéis que você compre na papelaria, talvez você tenha que comprar mais, é só um conselho. E aí você pede para o Senhor, me ajude a me examinar, e aí depois você me conta quantas páginas deram. Então não há como ter mudança no Senhor, por isso que Ele é infalível, Ele não tem mancha. Ele é o Pai das luzes, Tiago diz. Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aí é muito interessante essa frase, em quem não pode existir variação ou sombra, não é assim? Variação ou sombra de mudança, ou seja, ele está falando aqui, que não tem mudança, nós já sabemos, mas nele não tem nem variação e nem sombra, tipo, eu acho que Deus mudou. Não, o Tiago está falando nem sombra de variação. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa variação é a mesma coisa da noite. Sabe a noite quando vira dia? É essa variação que ele está falando aqui. A variação, a noite varia se transformando em dia. Deus não é assim, ele está falando. Aí ele fala assim, sombra. Aí ele fala assim, a sombra, quer seja da noite. Quem já viu a sombra de noite? Você está andando às vezes naquela noite clara e você vê a sua própria sombra, porque a lua está mostrando ali. Ou durante o dia, você tá frio, não tá? Aí você entra embaixo ou melhor, um calor, né? Podemos usar o frio também, porque a gente pode usar os dois exemplos, mas vamos falar do frio. Ou melhor, do calor. Está calor e aí você vai para a sombra. Aí de repente você vê que a sombra já não está mais cobrindo você. Aí você vai atrás da sombra, ela está andando. Tiago está falando assim, Deus não tem variação e nem sombra de mudança. Ou seja, não tem nem como eu pensar que Ele mudou. Olha que profundo isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, as tentações que nós sofremos, não são para nos fazer pecar, mas são para nos fortalecer, nos aperfeiçoar, nos deixar mais parecidos com Cristo. E aí quando a gente olha para esse exemplo que Tiago está falando, que não tem variação nem sombra de mudança, a gente enche o nosso coração de alegria, porque a gente serve a um Deus que é imutável. Por isso que eu estou falando imutabilidade, ou seja, não muda. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. E não haverá tempo em que Ele não existirá. Você parou para pensar
Deus? Quem foi a mãe de Deus? Quem amamentou Deus? Essa é a nossa mente, de começo, meio e fim. Ele é eterno. Aleluia. Malaquias vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,13 vai falar assim, se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode se negar a si mesmo. Por muito tempo eu li esse versículo e eu falava assim, antes de o Senhor aclarar a minha mente a respeito da graça, eu falava, isso é injusto. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Qual que é o nosso sentido? Errou, pagou. Não é assim? Exemplo, você está fazendo o devocional todos os dias de manhã, você escolheu fazer o devocional todos os dias de manhã, e um dia você falha. Dependendo da visão que você tem de Deus, você vai achar, pronto, perdi todos os outros 30. Olha, 360 dias fazendo devocional, errei um. Deus vai falar, bobo, eu permaneço fiel. Aleluia, Jesus. Eu recebi. Glória a Deus. Não é assim. Ai, eu estou em jejum. Meu Deus, esqueci que eu estou em jejum. Pronto, acabou todas as horas. Que, nossa, Pai do céu, Deus não é igual a gente. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Veja que quando a gente sabe disso, sai um peso das nossas costas. Porque Deus não é igual a gente. Me bateu, agora também vai apanhar. Deus não é assim. Deus não é assim. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Mas não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Assim, eu não mudo Deus. Ele permanece fiel. E esse infiel aqui, que Timóteo está falando, não é o infiel de negar a Deus. Porque a negação de Cristo, o que Jesus falou? Aquele que me negar, eu também o negarei. Não foi? Isso não é apostasia. Isso é infidelidade, que é o nosso pecado cotidiano. Todo mundo aqui, infelizmente, se ninguém avisou vocês, mas infelizmente nós somos infiéis. Em algumas coisas. Em uma, em duas, em três. Não sei, mas em algumas coisas. E aí ele está falando, mesmo assim, eu não mudo. Vocês estão entendendo isso? Mesmo assim, eu não mudo. Aí você vai em Hebreus 13:8 e fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que ele fala assim, ontem? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Porque ele estava lá na criação. Ontem. Ele é o mesmo hoje. Por quê? Ele oferece salvação em tempo presente. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente porque ele já está sentado no trono e voltará. E juntos reinaremos. Então por isso, ontem, na criação, hoje, oferecendo salvação, eternamente. Reinando. E para finalizar, sabendo que Deus não muda, deve trazer conforto e muita paz no nosso coração, muita esperança. Essa é a alegria da salvação. Essa é a alegria de servir ao Senhor. Não é o que as pessoas... Aí que está a chave. A chave está exatamente no que eu vou falar agora. Deus não é aquele que contaram para você. Deus é aquele que você lê ali na palavra. Porque alguém vai te ensinar que Deus é de um jeito, é assim, é assado, ao ponto de você falar, agora ele vai mandar um fogo na minha cabeça. Alguém vai dizer para você, Deus não leva nada em conta, ele é paciente. Aí você vai falar, vou fazer a ruaça. Aí Deus fala assim, me conheça. E aqui nós estamos conhecendo Ele. Isso muda a nossa oração até.
Quando a gente ora ajoelhar para orar, a gente já entra assim, Senhor, eu sei que o Senhor é infalível. Eu estou orando para o mesmo Deus que perguntou assim, Adão, por que está se escondendo? Tem noção disso, que você está falando com o mesmo Deus que falou, Adão, por que você não está aqui? Quem te contou? Não é interessante que a gente está orando para esse Deus? Alguém vai olhar e falar assim, menina, que loucura! Que loucura você entrar na igreja para cultuar um Deus que andava no jardim? Que loucura! E é esse Deus. Saber que essa mesma promessa foi feita lá nos antepassados. E aí a gente lê em Provérbios assim, porque certamente, olha que versículo lindo. Provavelmente eu já passei por ele, mas é o que eu disse. A palavra do Senhor, por mais que você leia, digamos, já li 20 vezes, um exemplo, vai ter um dia que você vai ler e você vai falar assim, como que eu não passei por esse versículo? Hoje ele está encaixando, mas eu já tenho 80 anos de crente, esse versículo é novo? Colocaram aqui? Atualizaram? Não. Olha que versículo lindo. Porque certamente haverá bom futuro. Não será frustrada a sua esperança. Glória a Deus. Provérbios 23, 18. Porque certamente haverá bom futuro. Não será frustrada a sua esperança. Aleluia, Jesus. Essa esperança não é esperança no homem. Eu confiei, fiquei frustrada, a palavra do Senhor está mentindo. Não. A sua esperança tem que estar em Deus. Aí ela não vai ser frustrada. Então, no meio da provação ardente, é que a gente vê a imutabilidade de Deus, a fidelidade dele. E já conseguimos perceber, então, no final desse estudo, que Deus é diferente de nós, né, gente? Muito diferente de nós. Por isso que nós vemos nas passagens bíblicas que os autores se referem a Deus, muitas vezes comparando Deus com uma rocha. Em Deuteronômio, para a gente finalizar, 32:4, e agora é para finalizar de verdade, tá assim, Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, não comete injustiça, justo e reto é Ele. Por que Deus é comparado a uma rocha? Uma rocha, imagina agora lá, uma rocha fixada no meio do oceano. Imaginou? Todo mundo imaginou? Passam-se os anos, vem e vai geração, tempestades, e aí você olha para aquela rocha e ela está ali, fixada no meio do oceano. Assim é o nosso Deus. Rocha eterna. E a gente termina falando assim, nele a gente pode confiar. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nessas 13 terças-feiras. Que Deus abençoe os irmãos que oraram por nós. Por mim, pelo pastor Afonso. Eu vou dar a oração da fé para ele fazer. E já digo para vocês que nós já temos um tema para a próxima terça-feira. E esse tema vai ser sobre uma das promessas onde nós vamos entrar profundo. Não sei se é do interesse de todo mundo, mas vai ser sobre a obra da salvação. Serão 14 terças-feiras só falando de salvação. Vamos falar de livre-arbítrio, vamos falar de salvação pela graça, vamos falar de salvação pelas obras. Se eu fosse você, já fazia uma listinha de perguntas para o pastor Afonso, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Palmas que exaltam Jesus.